Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da equipe informal da Janja, né? Vocês sabem, a Janja decidiu ressignificar o que é ser primeira-dama, né? Não é mais ser casado com o presidente da República, não. Agora ela acha que foi eleita, ela acha que tem cargo na administração pública, ela acha que pode fazer as coisas lá de verdade, né? Enfim, e tem uma equipe, já tem 12 pessoas na equipe, isso equivale a uma grana de 160 mil reais mensais. O pessoal não ganha pouco não, meu amigo. O pessoal com salário de 20 mil reais por mês lá, tá bom ou quer mais? É, meu amigo, o pessoal se deu bem com esses amigos da Janja lá, né? E o pior é o quanto eles gastam de viagem, meu amigo. O pessoal viaja pra caramba, porque você sabe que a Janja adora, né? Quer comprar avião e tudo mais, né? Enfim, a Janja já tem 12 pessoas na equipe dela, uma equipe informal, porque ela não pode ter, né? Primeira-dama não pode ter uma equipe para ela com cargo, porque por definição, né, não é eleita por nada, não tem ninguém votou na Janja, né? Enfim, mas a boa notícia dessa história toda, além do absurdo disso daqui, né? A boa notícia é que, segundo alguns entendidos estão falando, a queda da Janja nas pesquisas pode atingir Lula indiretamente, porque bem ou mal a Janja está lá por causa do Lula, porque o Lula precisa de alguém para trocar o fraldão geriátrico dele, né? Então é isso daí. E parece que está acontecendo, tá? Porque você já tem pesquisa dizendo que o número de pessoas que acha que o governo Bolsonaro foi melhor que o governo Lula já aumentou. Já está acima do número de pessoas que acham que o Lula é melhor que o Bolsonaro, né? Ok, eu acho um absurdo simplesmente comparar essas coisas. O Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil teve em muitos tempos, e talvez o melhor da história. O Lula é uma idiotice completa, um pinguço corrupto que não sabe fazer nada direito, né? Mas, ainda assim, até bem pouco tempo atrás os números estavam invertidos. Vamos entender esse caso aqui, como é que a Janja está ajudando a gente e atrapalhando o Lula, e como é que vai terminar essa história toda, né? Essa notícia foi sugerida por Mamarov, Aspone e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Janja tem uma equipe informal de 12 pessoas que já gastou 1,2 milhão de reais em viagens aqui. O pessoal do Estadão fez o dever de casa, que botou aqui a equipe toda da Janja. São duas pessoas, principalmente a Naudicleia e a Bruna, que uma está com cargo formal de assessora do Lula, mas na verdade, na prática, assessora a Janja, e a outra está com chefia da SECOM. Ou seja, está lá na coisa do Paulo Pimenta, né? A gente já sabe que isso daí pode dar problema no final das contas, tem uma briga muito grande lá na SECOM, né? Mas além dessas duas, tem um monte de gente aqui subordinada à Janja, tem toda uma equipe da Janja que serve para porra nenhuma, porque a Janja não tem função nenhuma no governo, né? Ela está lá para encher o saco só do pessoal, para ressignificar a presidência da República. Acho ótimo isso, cara. Aqui, ó, estão explicando aqui o nome de todo mundo, botaram todo o pessoal, e aqui, olha o salário da galera. A Bruna e a Naudicleia, né, que são as chefes de gabinete da Janja, ganham 20 mil reais por mês. Ó, meu amigo, não é pouco não, cara. 20 prata por mês é um bom salário, bicho. Aí depois tem o pessoal aqui de nível intermediário, que ganha entre 14 e 11 mil e coisa e tal, e tem o pessoal que ganha 6 mil, coitado da Marcele. Marcele, estão se aproveitando de você, o pessoal está se dando bem, tu está ganhando só 6 mil reais, hein? Enfim, e o que assusta é isso. Primeiro que já tem um salário bem razoável, por 14 mil reais por mês no Brasil, é um bom salário, cara. E, além disso, você tem as despesas de viagem, que são enormes, né? Por quê? Porque a Janja não para quieta, quer viajar ao mundo, né? Deslumbrada, acha que ganhou um passe livre para passear pelo mundo porque o Lula ganhou a eleição, e daí fica torrando dinheiro com viagem e manda esse pessoal todo junto aqui, ó. A pessoa custou 14 mil reais por mês, mas gastou 140 só em passagens, gastos de viagem aí ao longo desse tempo, né? Ou seja, o pessoal está falando isso aqui por quê? Vocês lembram do caso da reforma da sala da Janja, no Palácio do Planalto, que a Janja aumentou a sala, teve que expulsar um monte de gente lá? Aí está esclarecendo aqui nessa reportagem que, na verdade, a metragem da sala da Janja continua a mesma, né? E é equivalente à sala que tinha a Michele Bolsonaro e que tinha também a Marcela Temer, né, na época do Temer. Então não teve mudança nesse caso, mas a Janja exigiu espaço para a equipe dela. Então o que expulsou, o que aumentou o tamanho do gabinete da primeira-dama no Palácio do Planalto foi o lugar para a equipe. Por isso que expulsaram um monte de gente lá, teve um monte de assessor do Lula
que teve que sair lá do Palácio do Planalto porque a equipe da Janja que ocupou esse lugar. Eles fizeram questão na reforma de manter a mesma metragem da sala da Janja para poder dizer que não. Michele Bolsonaro também tinha uma sala nesse mesmo tamanho, coisa e tal. Vocês lembram o que a Michele Bolsonaro fazia, né? Ela tinha ela trabalhava com caridade, com a questão de ensino de Libras e coisa e tal. Então ela tinha a função que é típica de primeira-dama mesmo, de você, né, atuar com caridade. A primeira-dama não tem cargo nenhum na presidência da República, não foi eleita, ninguém votou na Michele Bolsonaro na época do Bolsonaro, votaram no Bolsonaro. Então, ou seja, ela não pode querer ficar tendo um cargo, ela não pode querer ter um significado na estrutura do governo, porque ela não foi votada, né? E se o marido indicar ela, claramente é nepotismo. Então não pode fazer nada. O que fazem tipicamente as primeiras damas, aliás, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, dedicam à caridade. Pegam uma causa de caridade e ficam trabalhando com isso. E foi o que a Michele Bolsonaro fez e fez muito bem. No final das contas, né? A Marcela Temer, a mesma coisa. Dizem que a Marcela Temer, inclusive, nem ia no Palácio Planalto, não tinha muito interesse nisso. Excelente também, acho perfeitamente razoável. Erro é o que a Janja está fazendo. Ela achar que tem cargo, achar que foi votada, achar que tem o mandato do povo para fazer alguma coisa, né? E aí acaba fazendo essa lambança de torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Eu sei que se você pegar esse valor todo aqui, ó, o total que gastaram aqui, gastaram 160 mil reais mensais e 1 milhão em viagens. Isso daí, se você pegar no orçamento da União como um todo, é um peido, não tem nada. Isso. O orçamento da União, se fala menos de 1 bilhão de reais, nem entra na conta, porque tudo gasta muito mais do que isso, né? Mas a verdade é a seguinte, o problema todo é o exemplo que você dá, né? O Lula está num momento que ele está cortando o salário mínimo, está cortando o benefício de prestação continuada, está cortando Bolsa Família de um monte de gente, está cortando um monte de coisas na economia, e, no entanto, a Janja está aí com um monte de empregado e viajando e não sei o que lá. Entenderam? O problema é o exemplo que você dá, né? A imagem que você dá. Se o governo está com pouca grana, precisa cortar, tem que fazer direito, corta todo mundo, né? Fica quietinho, para de viajar, para de ter assistente, coisa e tal, esse tipo de coisa, né? A equipe do Estadão pediu o cargo do pessoal, eles explicam aqui, parece que responderam com os cargos das pessoas. Em tese, o cargo de todo mundo não tem nada a ver com a primeira-dama, são cargos em outras estruturas do governo Lula, mas todo mundo responde à primeira-dama. Então essa é a estrutura aqui, são as duas assistentes principais dela, a Naudicléia e a Bruna, e mais um monte de gente aqui que responde a essas duas assistentes, que formam o gabinete da Janja, que você não votou, mas está pagando, tá? Você está pagando essa coisa. O lado positivo disso daqui eu já falei para vocês, eu acho ótimo, eu torço para a Janja, contrata mais gente, Janja, bota mais gente na sua equipe, hein? Fala mais, eu acho que a Janja tinha que falar mais, ela tem uma voz muito importante, tem falado bastante coisa, tem ressignificado o papel da primeira-dama, acho ótimo isso, acho excelente, né? E vocês lembram, a gente falou alguns dias atrás que ela caiu muito nas pesquisas, né? O pessoal, até quem acreditava que a Janja era uma coisa positiva, já caiu pela metade. Metade das pessoas que achavam que ela era uma pessoa bacana, que ela estava ajudando o Lula, já acham que ela não está mais. E a queda foi principalmente no pessoal da esquerda. O pessoal da direita, evidentemente, quem votou em Bolsonaro sempre achou que a Janja era uma idiota completa, né? Mas quem votou na esquerda, mesmo o pessoal que votou no Lula, já está percebendo a roubada desse troço, né? A Janja realmente deu umas mancadas aí muito fortes aí. Continue, Janja, continue. Foi muito bom. Achei ótimo aquele seu fuck you Elon Musk por conta do navio apitar. Achei bacana você chamar o Alexandre de Moraes lá de nosso amigo, não sei o que lá, nessa questão das redes e coisa e tal. Enfim, muito bacana isso daí, né? Agora, segundo diz a Mônica Bergamo aqui, o pessoal fala sobre essa queda da popularidade da Janja, que foi muito forte, e que isso pode atingir o Lula, avaliam lideranças do PT. Entenda o que está sendo escrito aqui. Tem lideranças do PT querendo afastar a Janja. É isso que está escrito aqui, tá? Lideranças do PT que estão insatisfeitos com a Janja, acham que a Janja está atrapalhando o Lula. Eu não acho que ela está ajudando o Lula. Está ajudando o Lula a ir para o caminho correto dele, né? Que é a insignificância política no mundo, né? Mas algumas lideranças do PT, inclusive nunca foi segredo isso, né? Tem muita gente no PT com inveja da Janja, porque a verdade é que o Lula escuta a Janja muito mais do que qualquer outra pessoa, né? Faz sentido, na hora que ela está trocando ali o fraldão geriátrico dele, ele tem que escutar, ela tem que escutar ele mesmo, ele escuta ela mesmo, não tem jeito, né? Então, essa situação aqui, o que vocês estão vendo aqui é líderes do PT
que estão criticando a Janja, querem afastar a Janja. Eu vou te falar um negócio, é o que eu falo para vocês, a esquerda é uma puxação de tapete, meu amigo. É um tal de um puxar tapete do outro, que eu vou te falar uma coisa. Não é que na direita não tenha isso também, tá? Mas na esquerda só tem isso, cara. É impressionante, é o tempo todo o pessoal um puxando o tapete do outro. Só tem isso, tá? Na direita tem também, de vez em quando tem umas puxação de tapete na direita também. Mas é menos, não tem com essa intensidade toda, né? E a beleza disso é que vai piorar ainda mais a visão do governo Lula, né? Só 37% acham o governo Lula melhor do que o Bolsonaro. Só 37% dos brasileiros precisam de internação psiquiátrica, porque para achar o governo Lula melhor que Bolsonaro, só mesmo com problema mental, com pecinha quebrada na cabeça, né? O Poder Data mostra que 39% dos eleitores declaram que a atual gestão é pior do que a anterior. Esse pessoal... Beleza, é isso daí. Ainda tem o pessoal que diz que é a mesma coisa, né? Que também devia ser internado esse pessoal, né? Mas enfim, isso aqui mostra como é que está a avaliação, está piorando cada vez mais. Já teve ocasião de estar com a avaliação do Bolsonaro maior do que a do Lula. Mas o importante é o sentido da coisa. O sentido da coisa está cada vez mais o Lula mal avaliado e o Bolsonaro melhor avaliado. É o que eu falei para vocês, né? O Bolsonaro sofreu uma campanha enorme da imprensa para tirarem ele da presidência lá em 2022. Conseguiram, tiveram sucesso, fizeram uma campanha enorme contra ele, criticando pra caramba, mas é aquele negócio, agora que o pessoal viu o que é o Lula, não tem mais essa, né? Bolsonaro tinha os seus defeitos. Eu fui um que criticava o Bolsonaro, eu tenho várias críticas ao Bolsonaro, sempre deixei claro aqui no canal, mas no final das contas não tem dúvida nenhuma que ele é muito melhor do que o Lula em qualquer condição. É só falar duas coisas. Haddad, Paulo Guedes. Olha só isso, só aí você já faz uma diferença da água para o vinho, né? Enfim, outra coisa que está curiosa também é que o número de católicos que acham Lula melhor que Bolsonaro caiu muito, né? Vocês sabem, tem uma distinção muito grande entre católicos e evangélicos. Tipicamente os evangélicos preferem o Bolsonaro do que o Lula. Os católicos, porém, ainda têm uma preferência pelo Lula, né? Talvez por influência aí da Igreja Católica, que tem mesmo a CNBB, tem um monte de organizações altamente comunistas dentro da Igreja Católica. O próprio Papa é um comunista de carteirinha. No final das contas, parece que o pessoal está acordando pelo menos. Bom sinal, né? Já está diminuindo muito a diferença aqui de quem acha, o pessoal com problema mental, que acha que o Lula é melhor do que o Bolsonaro, entre os católicos. Que bom que o pessoal está procurando um psiquiatra e está se curando dessa doença. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.